Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Nigéria, Índia. O que esses países têm em comum? Todos eles se destacam pelos altos índices de perseguição religiosa. E ela se dá por meio de pena de morte, prisões, confiscos. Na Índia, por exemplo, há leis anti-conversão. Na Líbia, recentemente, um homem foi condenado à morte por se converter ao cristianismo. No Irã, pessoas foram condenadas por se reunirem em casa para estudar a Bíblia. Na Indonésia, um cristão foi condenado por blasfêmia. Na China, uma das maiores potências mundiais, as finanças das igrejas são controladas pelo Partido Comunista. Religiões são obrigadas a praticar os valores do socialismo e tem até uma comissão reescrevendo a Bíblia. Em todos os casos, vemos a liberdade religiosa sendo atacada, vemos acontecendo a perseguição extremada. E quando eu falo de liberdade religiosa, não falo apenas de liberdade de crença. A liberdade de crença é a liberdade de ação íntima, referente ao relacionamento com Deus e a decisão da pessoa crer ou não crer em algo. Já a liberdade religiosa se refere à expressão pública, à defesa da fé, ao ensino religioso, aos cultos. Sem liberdade religiosa, as outras liberdades não são possíveis. Todos os direitos vêm da liberdade religiosa. Sem ela não há cidadania, não há democracia. A perseguição religiosa acontece nos mais diferentes lugares. Não apenas em regimes comunistas, não apenas em estados teocráticos, que são aqueles onde religião e política são uma coisa só, não apenas em estados confessionais, ou seja, estados que têm religião oficial. Não. Perseguição religiosa acontece também em estados laicos. O que é um estado laico? Na teoria, um estado laico é onde há liberdade religiosa, onde há autonomia, separação entre Estado e religião, onde chega a haver boas condições para que as religiões sejam praticadas, onde é possível a colaboração entre Estado e religiões, e onde todas são tratadas com igual consideração. Mesmo nos estados laicos, acontece perseguição religiosa. Vamos pensar no caso do Brasil, por exemplo. Recentemente, o presidente da República proibiu que o evangelho seja pregado entre os Yanomamis. No Brasil, estado laico. No período da pandemia, podemos ver igrejas sendo fechadas, pessoas sendo impedidas de praticar seus cultos. Mas você pode adorar a Deus em casa? Não era essa a conversa? Não era esse o discurso? Existem coisas que nós só podemos fazer em comunhão com a igreja. E as pessoas foram impedidas arbitrariamente, sem justificativas plausíveis, de fazerem seus cultos, de irem às igrejas. Isso aconteceu onde? Aconteceu aqui, no Brasil, Estado laico. Algumas pessoas confundem Estado laico com Estado antirreligioso e querem apagar a religião do espaço público. A esse tipo de perseguição damos o nome de perseguição educada. O que é a perseguição educada? É quando leis são criadas ou até sistemas educacionais são elaborados para interferir e determinar a prática religiosa. Ou até, como eu disse, tirar a educação do espaço público. Você começa a propagar, especialmente pelo meio educacional, um discurso que vai contra os valores cristãos. A ONU, por exemplo, persegue cristãos de forma simbólica e não coloca nenhuma meta contra a perseguição religiosa. Enfim, seja qual for o lugar, o fato é que a igreja precisa estar sempre firme e preparada para a perseguição.
Em 2 Timóteo 3,12 está escrito: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Precisamos estar preparados para que estejamos fortes, para que sejamos sempre capazes de defender a fé, de ensinar a fé, de cultuar a Deus em qualquer circunstância. Pode ser que venham perseguições extremadas ou perseguições educadas, perseguições veladas. Mas o povo de Deus sempre será perseguido nessa terra. E a igreja precisa estar conectada a Deus, cheia do Espírito Santo, para vencer. E bem-aventurados os cristãos que são perseguidos. Bem-aventurados aqueles que não desistem da sua fé.